Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto, criador do canal, e vamos para mais um vídeo da nossa série Investindo R$ 100 na Prática. E vamos ter novidade no vídeo de hoje. Teremos um ativo novo, um novo segmento, que na verdade vai ser uma nova ação. Bora lá? Então, para a gente poder iniciar, como a gente sempre faz, vamos verificar como é que performou a nossa bolsa de valores, o nosso IFIX, o nosso índice dos fundos imobiliários, que hoje, no momento, são as duas aplicações, os dois tipos de investimentos que temos na carteira, ações e fundos imobiliários. Então vemos que nos últimos 30 dias a bolsa performou em queda, principalmente após o início de julho, e o IFIX também, após o início de julho, ele trabalhou em queda. Se for pegar a média dos últimos 30 dias, ele está tendo uma pequena alta, né? E por que será, que a gente teve essa queda tão repentina no mês de julho? Então vemos que em julho a nossa inflação subiu pouco, mas subiu. E o resultado dos últimos 12 meses também vem trabalhando em alta, mais de 5%. E não era para estar ocorrendo isso, porque a gente vem passando por um processo de alta na taxa de juros para conter a inflação. Até comentamos muito no último vídeo, na última reunião do Copom, que possivelmente não teríamos mais alta na taxa de juros porque a inflação já estava sendo contida. Então, a expectativa era que começasse a reduzir a inflação para após reduzir a taxa de juros. E isso já foi um bom sinal para o mercado, principalmente para os investimentos de renda variável. Mas estamos vendo que não é o que está ocorrendo, pelo menos em julho. Então, é uma situação que está até andando em contramão do que o mercado estava esperando. Ah, Bruno, então você quer dizer que na próxima reunião os juros vai subir novamente? Não, eu acredito até que ele não vai subir, que vá se manter a taxa atual que está, mas se essa inflação não começar a se conter, não começar a ter uma redução, aquela expectativa de redução de juros que já estava tendo para 2026 vai ficar cada vez mais longe. E isso impacta sim nas nossas decisões dos investimentos. Outra coisa que ocorreu em julho foi esse tarifaço dos Estados Unidos com o Brasil. E aqui a gente sabe que tem questão política, tem questão econômica, tem questão de soberania, enfim, muita coisa impacta nisso. Porém, os Estados Unidos ele vem fazendo esse tarifaço com o mundo todo. E ele vem abrindo negociações para chegar a um valor justo, a uma tarifa justa para os dois países. Recentemente a gente viu ocorrendo isso com o Japão e Estados Unidos. Porém, com o Brasil, não podia ser diferente, né? Nós não estamos vendo isso, principalmente por parte da nossa liderança, por parte dos nossos governantes, sequer foram atrás de conversar, negociar. Isso acaba sendo uma coisa muito preocupante, porque esse tarifaço é para começar agora a partir do dia 1º de agosto e é uma tarifa de 50% sobre os produtos, então é algo muito pesado, é algo que a nossa economia vai sofrer sim. Hoje os Estados Unidos não é o nosso principal parceiro econômico, a gente vende mais para a China, mas ele é o segundo, então tem um bom impacto relevante. E se não bastasse só isso, essa falta de atitude do Brasil, digamos assim, essa falta de ação diplomática, de chegar a negociar, já vem impactando também com outros países. Então, outros países já estão sinalizando aumentar tarifas sobre o Brasil, principalmente porque vê agora o país numa vulnerabilidade. Então, olham o nosso segundo principal parceiro econômico aumentando tarifa, a gente sem fazer nada, a gente está vulnerável sobre essa situação. Ao ponto de que, parece até piada, mas a Venezuela já informou que vai aumentar as tarifas sobre produtos importados do país. Não dá nem para acreditar a esse ponto que a gente está chegando. Mas isso demonstra a insegurança jurídica, a insegurança política, a insegurança econômica que a gente vive no país. E já não bastando tudo isso, no mês de julho, também tivemos a concretização daquela situação do IOF, que o presidente sancionou uma alíquota maior sobre um imposto que não é para arrecadar, mas ele está com esse intuito. A Câmara dos Deputados, vendo essa atitude que não é correta, vendo que vai ter um impacto negativo na economia, derrubou o veto. O STF vem e derruba o veto e passou esse aumento do IOF, então a gente vê cada vez mais o país estrangulado com essa questão de arrecadação e estão já puxando de onde nem devia mais. Como eu falei, o IOF ele não tem uma característica arrecadatória.
E, infelizmente, isso demonstra para a economia, demonstra para o mundo uma insegurança. Então, o investidor olha e fala assim: eu não vou colocar o meu dinheiro nesse país, nessa economia, porque hoje as regras são assim, amanhã pode mudar por uma simples canetada, eu posso estar tendo um prejuízo que para mim não vale a pena. Então vou pegar meu dinheiro e vou colocar em outro país, vou colocar em outra aplicação. E foi isso que a gente viu ocorrendo na nossa bolsa, principalmente em julho, essa queda. São pessoas vendendo e muito de capital estrangeiro, muito de investidores estrangeiros. E já não bastando ter um impacto na nossa bolsa, também tem um impacto na nossa economia, na nossa moeda. Porque a partir do momento que eles tiram o real daqui e levam para lá, como o dólar, a nossa moeda fica cada vez mais desvalorizada perante ao dólar. E aí não adianta ver os nossos líderes, o nosso ministro da Economia, o nosso presidente reclamando do dólar, falando que a gente precisa ter uma outra moeda, se eles não fazem o mínimo para tentar conter a nossa situação econômica. E acredito que você pode estar até pensando: Branco, só desastre, só tragédia, então para que eu vou investir numa situação tão ruim como essa? E aqui eu te trago um choque de realidade, que se você não estiver investindo, vai ser bem pior. Lembra que eu estou falando aqui que a gente está passando por um cenário de inflação alta? A inflação nada mais é do que o aumento generalizado do preço dos produtos, ou que você vai comprar, ou do serviço que você vai pagar. Então, se você não investe, você não tem o seu patrimônio se preservando, se protegendo contra a inflação. Você cada dia mais vai no mercado fazer as compras, vai na padaria comprar o pão e cada vez mais você percebe que esses produtos estão mais caros. Mas você pode me falar: Brando, mas o meu salário também sobe, todo início de ano ele sobe. Certo, mas enquanto o seu salário não sobe, que ele vai subir só no início do próximo ano, já passou 12 meses daquele produto tendo uma correção e você cada vez mais perdendo o seu poder de compra. Então digamos que se no mês passado você ia com R$ 700 no mercado fazer as compras, nesse mês você pode até comprar com os mesmos R$ 700, mas não será os mesmos produtos. Por isso que é extremamente necessário você estar investindo, para você usar os juros, a inflação a seu favor por meio de uma aplicação para proteger o seu poder de compra. E aqui a gente não fala apenas de um cenário de curto prazo, mas sim de longo prazo, que é a ideia aqui da carteira. Eu mostro para vocês que com pouco recurso, com R$ 100, todo mês a gente vai fazendo uma construção patrimonial para a gente ter essa proteção e lá na frente a gente poder aproveitar os nossos recursos sem sofrer tanto com a economia atual que estamos inseridos. E como investidor, a gente precisa ter muita cautela e analisar essa situação que estamos vivendo. Por exemplo, eu estava pensando em investir em uma empresa que ela exporta muito. Não é a principal receita dela, mas ela exporta muito. E devido a todo esse cenário, essa taxação, eu repensei e falei: não, então não é o melhor momento eu aplicar, investir nessa empresa, porque ela pode sim ser impactada. Como eu falei, a gente está vivendo um cenário de insegurança. Dia 1º de agosto pode começar essa taxação ou também não pode. Depende muito do que os nossos líderes, os nossos governantes vão fazer. Mas, para não passar por essa incerteza, por essa insegurança, eu decidi aguardar e escolhi uma outra empresa, um outro segmento que eu até vou conseguir aproveitar essa situação. Mas antes de falar com essa empresa, vamos ver como é que está a carteira, né? Então a nossa carteira hoje está com 62% de fundo, 37% em ações. E por mais que o mercado venha passando por uma queda, principalmente repentina nesse último mês, a carteira aqui está bem positiva com as opções que eu tenho, tanto em ações quanto em fundo imobiliário. Nos fundos imobiliários tem uma pequena queda aqui, uma pequena desvalorização no SNEG 11, que ele é um FIAGRO, ele trabalha totalmente voltado para o agro e o agro exporta muito. Então aqui a gente até entende essa queda devido a esse impacto que podemos ter com essa taxação dos Estados Unidos. E aqui fica até um grande ensino para a gente sobre a diversificação, porque por diversas vezes eu mostrei para vocês que o SNEG ele pagava muito bem por trabalhar com agro, porém tem um risco em si de ser do agro. E esse risco sobre taxação é algo incalculável. Normalmente a gente olha para o agro com a questão de inadimplência, das pessoas não pagarem, não de uma taxação de fora. Mas infelizmente pode ocorrer e a gente está prestes a isso chegar a acontecer. Então, se eu tivesse colocado todo o meu dinheiro aqui de fundos imobiliários no SNEG, eu ia estar tendo uma desvalorização desse patrimônio investido. Como eu coloquei
parte em um fundo, parte em um fundo de papel, então eu tenho essa diversificação ao ponto dessa desvalorização nem atrapalhar o meu retorno. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre muito bem diversificado. E a empresa que eu vou investir vai ser a CEMIG, que ela trabalha no segmento de energia elétrica e com a mesma base, aquele mesmo raciocínio de Sanepar, quando eu comprei, que é uma empresa perene, que é uma empresa de utilidade pública, que todo mundo precisa e consome e não tem como ficar sem pagar, eu vou usar essa ideia, essa estratégia para a CEMIG. Então lembra que eu falei que estamos passando por juros altos, inflação alta, isso tende a encarecer o preço dos produtos, serviços. E a energia é um local, é um setor que quando sobe, nós como consumidores não temos muita escolha, a gente tem que pagar porque senão a gente vai ficar sem energia. E não tem como a gente ficar sem energia hoje em dia. A gente precisa de energia para tudo. Então sempre que tem um aumento na inflação e tem um repasse na conta, o consumidor acaba pagando. E isso, olhando como investidor, é bom porque ela acaba conseguindo proteger a sua margem, ela consegue manter um bom retorno, ela consegue ter uma estabilidade no seu crescimento, de receita, de lucro. Por quê? Porque sempre que tem um aumento, ela repassa para o seu consumidor, ela repassa para o seu cliente e o cliente não tem muita escolha, ele precisa pagar. E a outra aplicação da carteira desse mês é um fundo imobiliário KNSC11, que é um fundo que eu já tenho na carteira, tá aqui ele. É um fundo de papel, então ele vai estar atrelado a dívidas do segmento imobiliário. E eu até estou com a apresentação dele aqui do último mês para que a gente entenda um pouco melhor. Quando eu investi nele aqui na carteira, eu já trouxe algumas informações, mas só para atualizar. Como ele vai estar voltado a dívidas do mercado do segmento imobiliário, então ele vai ter uma alocação totalmente voltada a indexadores, tanto de juros como de inflação. Aqui vemos que ele tem uma pequena parte na Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, mais de 40% em CDI, que é o indexador de juros que os bancos utilizam, e boa parte, né, em IPCA, em inflação. A alocação por setor está exposto em shoppings, galpões logísticos, residencial pulverizado, residencial e escritórios. E aqui vemos a negociação dele, que ele encontra sim um preço justo, ou seja, a cota do mercado que está sendo vendida está próximo da cota do valor patrimonial. Isso mostra aqui para gente que ele está com PVP1, ou seja, ele tem um preço justo. Brando, como assim preço justo? Eu não entendo muito bem. Então, vou trazer um exemplo aqui de um celular. Digamos que alguém chega para você querendo te vender esse celular e diz: esse celular é R$ 1.000. Então, se você pagar R$ 1.000, é o preço justo, porque é o que ele vale. Essa pessoa pode te vender por 900, essa pessoa pode te vender por 1.100. Se você comprar por 900, você está comprando mais barato. Se você comprar por 1.100, você está comprando mais caro do que o preço justo dele, que é R$ 1.000. Então, traduzindo esse exemplo aqui para o PVP, um PVP1 é você comprar um celular de R$ 1.000 por R$ 1.000. Se ele tivesse abaixo de 1, por exemplo, 0,9, é você comprar por R$ 900 um celular de R$ 1.000. Se ele tivesse 1.1, é você comprar por 1.100 um celular de R$ 1.000. Então ele sempre vai te trazer um exemplo, uma característica de como está sendo negociado aquele ativo, aquele investimento. A um preço justo, a um preço caro ou a um preço barato. Normalmente a gente sempre consegue comprar aqui fundos imobiliários com PVP bem descontado. Por exemplo, se eu olhar aqui o SNEG agora, ele vai estar sendo negociado por um PVP 0,94. Então é como se o celular estivesse sendo vendido por 940, o celular de R$ 1.000. Ah, Brando, se ele está descontado, por que você não compra ele? Lembra que eu falei que a gente está passando por essa situação de juros altos, inflação alta, incerteza com o mercado externo, principalmente com exportação? O SNEG ele exporta muito. Então, possa ser que esse desconto que ele está aqui nesse momento é justamente pelo risco de diminuir as vendas para fora. Se diminuir as vendas para fora, ele vai ser impactado, não vai gerar tanto lucro, tanto retorno. Então, olhar apenas para o PVP de uma maneira muito fria pode te levar a fazer uma escolha errada. Então, por isso que eu mostrei para vocês aqui os indicadores, do que é a composição, expliquei no início do vídeo que a gente está numa Selic alta, CDI alto e IPCA também alto. Como os retornos desse fundo de papel estão totalmente indexados a esses indexadores, Selic, CDI, IPCA,
Se ele está alto, eu tenho a tendência de aumentar o meu retorno, porém, também tem um risco, porque conforme vai ficando mais alto, as empresas podem ter uma dificuldade para pagar. Por isso que é muito importante você olhar aqui o relatório, que aqui vai mostrar quais são essas empresas. Por exemplo, aqui, ó, devedor imobiliário, a gente consegue ver quais são. Tem uma ou outra empresa que você vai conhecer, mas você tem essa liberdade de buscar a fundo cada empresa, cada dívida que ele tem, quanto que está indexado, quanto por cento da carteira, e isso acaba nos gerando uma segurança, uma estabilidade sobre essa nossa aplicação. E hoje esse fundo de papel, ele está trazendo um retorno médio de 1,02 ao mês, foi o resultado do último mês. Se a gente for puxar dos últimos 12 meses, dá mais de 12%. Isso quer dizer que uma cota dele no último mês pagou 9 centavos. Brando, como assim? Então, deixa eu subir aqui e eu vou abrir até a calculadora para explicar um pouco melhor para vocês. Então, digamos que você tenha 10 cotas desse fundo. 10 cotas no último mês, a 9 centavos, te pagaram 90 centavos de retorno. Ah, Brando, mas é muito pouco, eu vou ganhar só 90 centavos? Isso porque a gente pegando esse exemplo, né, de 10 cotas, vezes o preço que ele está hoje, vamos trazer o preço de hoje, você teria gastado R$ 88,10 para você ter 90 centavos de retorno no mês. Ah, isso não dá certo não, é muito pouco, por isso que eu não invisto, eu não ganho dinheiro com nada. A grande questão que você não investe e boa parte da população não investe é porque não tem o devido conhecimento correto. Vou trazer um exemplo aqui bem real. Hoje, um dos investimentos mais tradicionais da população é investir em imóvel. A pessoa compra um imóvel para ficar recebendo os aluguéis. Então, um exemplo simples, digamos que você tenha uma casa de 100 mil reais, que eu sei que hoje é difícil, mas só para facilitar o entendimento, você vai ter o retorno de quanto? Normalmente, um retorno sobre um imóvel no Brasil é em torno de 0,4, 0,5% ao mês. Aqui eu vou ser bem mais favorável, vou colocar 0,6 de retorno. Então, digamos que você tem essa casa, você colocou para alugar e você vai receber 0,6 de retorno ao mês. Traduzindo a números reais, se você tem um imóvel de 100 mil com essa taxa de retorno, você terá R$ 600 de aluguel. E aqui você pode falar, tá vendo? É muito melhor investir no imóvel, eu vou ter R$ 600 de retorno. Mas aqui a gente precisa trazer a aplicação clara sobre a situação. Então, se você pegar os mesmos 100 mil reais e você aplicar ao retorno que, por exemplo, esse fundo imobiliário está te pagando, que a gente viu que é 1,02% ao mês, você terá um retorno mensal de R$ 1.020, quase o dobro que o aluguel da casa traria para você. E eu acredito que aqui começa a abrir a sua mente, fazer sentido, porque normalmente a gente olha para o nosso retorno no início, é só 90 centavos, é só R$ 1, é só 1,50, é muito pouco. É muito pouco comparado com o que você está colocando. E para você investir em um imóvel, que é um investimento tradicional, como eu falei, né, aqui no Brasil, você não consegue iniciar com R$ 8,80. Você precisa ter aquele patrimônio total, ou pelo menos uma parte em entrada e financiar o resto, que se você está financiando, você está pagando. Se você está pagando, aquele retorno que você vai ter ainda não é líquido. Mas você pode pensar, mas o aluguel que eu recebo, eu pago a minha parcela da minha casa, do meu financiamento. Certo. Mas ainda assim você não tem um retorno mensal, você não tem uma renda passiva, você tem sim um investimento que ele pode estar se valorizando com o tempo, mas ele não tem liquidez imediata. Por exemplo, aqui esse fundo imobiliário ele tem mais de 4 milhões de liquidez. Brando, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver até 4 milhões de reais investido nele e você quiser vender no mesmo dia, você consegue. Coisa que a gente sabe que não funciona com uma casa, um investimento tradicional no país. Então, se você tem essa dificuldade, principalmente para iniciar, não olhe para valores, olhe para retorno. Porque o retorno ele é totalmente atrelado ao que você coloca, ao seu patrimônio hoje. Vou fazer aqui os lançamentos das compras que eu fiz nesse mês. E somando aqui as minhas aplicações, foi R$ 41,60 e R$ 53,22. No mês de julho eu fiz R$ 94,00 de aplicação. Não fechei no 100 novamente, né, como vem ocorrendo de costume, porque
é muito difícil sempre a gente fechar nos R$ 100 fechado, porque cada ativo tem um valor. E às vezes a quantidade que você vai comprar não fecha no 100. E como eu não estou passando do valor de R$ 100, é de 100 para baixo, para exemplificar para vocês que vocês não precisam ter muito dinheiro para investir. Mais uma vez a gente não fechou nos R$ 100, mas sem problema. Já chego aqui a um patrimônio de 713, no qual eu investi 680 e esse restante, né, é o valor tanto de valorização quanto de dividendos que eu já recebi. Por exemplo, nessa carteira eu já estou com quase R$ 20 de dividendos, ou seja, renda passiva dos ativos que eu estou comprando e vem me trazendo. Ainda estou naquela média de 60% em fundo imobiliário, 40% em ação. Aqui não está fechado perfeitamente porque é muito difícil, então você vai buscando ter esse balanceamento. Então acredito que para hoje, para esse vídeo, para esse mês, né, fica o grande exemplo de a necessidade de você entender muito do mercado, você entender o que você quer fazer, por que você quer fazer e você conciliar a sua necessidade, a sua diversificação com a oportunidade que o mercado está fornecendo no momento. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, queira deixar aqui alguma dica, deixa nos comentários. Se você quiser que eu grave fazendo a compra na prática mesmo, também comenta aqui que eu posso até gravar. Normalmente eu faço a aplicação na semana e eu gravo o vídeo no final de semana, por isso que eu nunca estou gravando, fazendo. Mas se você achar interessante, comenta aqui que eu posso estar trazendo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar comigo e se inscrever no canal. Até a próxima!